Boa noite, gente, aos pontuais que já estão aí, esses são do meu tipo. Hoje eu tô aqui com o Jonatas, você já deve conhecer ele do canal Life in Seasons. Quem não conhece já vai lá seguir no Instagram. E ele é consultor financeiro, mais ou menos, está numa fase hoje, ele vai explicar mais ou menos o que ele faz. E a gente vai conversar um pouco sobre o emprego dele, mais ou menos isso, condições de trabalho, coisa assim. E o Jonas já tá aqui há quantos anos? 6 anos e meio. 6 anos e meio, ele já é cidadão canadense, tá, gente? Isso aí, ó, estou presente aqui de um cidadão. E. Vou deixar você falar um pouquinho da sua história aí, só para o pessoal se ambientar. Então vamos lá, estou no Canadá há 6 anos e meio, né? Cheguei no Canadá e estudei aqui um ano de finanças e contabilidade. E logo que eu saí da faculdade, eu entrei no Scotiabank, no banco que eu tô até hoje lá. Então já faz 6 anos que eu tô no banco, entre idas e vindas, por uma questão só de visto e imigração. Mas comecei como caixa e depois de um tempo passei para gerente de contas e fiquei nessa vaga por um tempo. E esse ano foi quando, no final do ano passado, foi quando a gente começou, eu e meu chefe, a trabalhar numa transição de emprego que o coronavírus barrou, mas agora a gente continua nessa conversa com a RH porque eles estão vendo aí de quando eles vão reabrir as outras vagas, né, do que eu queria fazer. Porque eu trabalho em agência há 6 anos e eu, na verdade, só queria sair do ambiente de agência para ir para o ambiente de escritório. Então é por isso que eu estava querendo sair. Eu gosto do trabalho do banco, gosto das pessoas. Graças a Deus trabalhei em agências muito boas, com pessoas muito boas. Ano passado foi um ano que a gente teve muito sucesso na nossa agência. E por isso era a ideia de galgar uma coisa diferente, de crescer profissionalmente. Então, é por isso que eu estou agora pensando, continuando no Scotiabank, continuando na mesma instituição, mas sair do ambiente de agência para sair para um ambiente de escritório, que eu trabalharia com... Agora eu quero passar para um setor de investimentos e somente investimentos. Porque hoje na agência você vê tudo, né? Se o cliente vem para falar de cartão de crédito, você fala de cartão de crédito. Se ele vem para falar de investimento, você fala de investimento. Se ele vem para falar de financiamento de casa, a gente fala de financiamento de casa. Então, eu quero ir para um setor que é mais específico, que a gente aprende mais aquilo, trabalha só com aquilo e é um pouco mais seleto de público também. Não é qualquer pessoa que pode chegar e você fazer. Então, é isso. Gosto muito da empresa e... Lógico, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, como a gente vai poder conversar hoje ao decorrer da live, mas é isso. E você se formou em quê mesmo? No Brasil eu me formei em administração de empresas, né? E aí fiz um MBA em gestão empresarial, mas eu acho que mesmo com esse MBA, mesmo sem esse MBA, eu conseguiria o trabalho que eu tenho hoje. E aí aqui... fiz um ano de contabilidade e finanças, um certificate, né, que é aquele um ano só de college, foi mais a propósito de imigração. De novo, eu não acho que eu precisaria... Uma pós, uma coisa do tipo? Não é nem pós, não. Né? Foi na Bovale, foi um certificate, é um curso, seria um tecnólogo talvez, algo mais para quem quer... talvez mudar de carreira ou inserir no mercado de trabalho. Se você quiser, você pode continuar estudando, né? Esse curso de um ano você pode fazer ele ser de 2 ou depois até ir para uma universidade e ser fazer um bacharelado. No meu caso eu fiz só porque eu queria migrar para o Canadá. Então já que eu entrei nessa área eu já trabalhava no Brasil com administração, vim para cá para ficar na área mais, continuar nessa área. Então acabei entrando no banco pela faculdade. Então acabou que uma coisa uniu a outra, mas não precisaria desse curso da faculdade para entrar no banco. Entendi. E você, como é que foi, dá uma resumida no seu plano Canadá, que a gente já conhece o plano Canadá dele, foi uma coisa bem assim, vai e volta, né, foi bem... Eu não gosto de culpar a época, né, porque eu acho que cada pessoa tem que fazer a sua própria pesquisa, mas realmente na época do meu plano Canadá, que era 2012, 2013, não se tinha Instagram, atrás de Instagram, YouTube, vídeo do YouTube e links e mais links, Porque no final
querendo ou não, ajuda, né? Demais, porque você sabe, assim, se eu chegar no seu canal hoje, você falar assim, meu maior erro foi esse, aí você, esse aqui eu não quero fazer. Se fulano está falar assim, eu fui pra essa cidade e isso era ruim, e eu sei que isso afetaria a minha vida, eu não faria. Então, ajuda muito ter muita informação. Até mesmo quando alguém quer uma informação específica, por exemplo, sobre uma instituição específica. Aí eu falo, sei fulano de tal que estuda lá. Fala com essa pessoa porque eu acho que essa pessoa vai poder te dar um direcionamento. Então eu não tive isso. Quando eu estava interessado no Plano Canadá, em morar no Canadá, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, que morava aqui, e ela falou assim, entra no site da imigração que eles têm muita informação. E é algo que eu falo pra muita gente até hoje, né? Apesar de muita gente não gostar quando a gente fala isso. Apesar de muita gente não gostar, achando que a gente não tá querendo ajudar, né? O site da imigração tem tudo. Tudo. É meio Agora, confuso o site. Exige muito trabalho. Exige tempo, exige você entrar, você ler sobre cada visto, você pesquisar. Sim. É diferente, eu ver um canal no YouTube e a pessoa falar assim, eu vim aqui com esse visto tal e fiz isso. Querendo ou não, é normal do ser humano querer algo mais mastigado, né? Porém, na minha época não tinha tanto isso. Então, entrei em site da imigração e foi assim que eu tive que fazer meu plano no Canadá. Sim. E também através de muitos rumores, assim. Na época que eu vim era assim... e que até muita gente acredita até hoje, assim, o Canadá precisa de brasileiros, o Canadá precisa de profissionais, o Canadá está desesperado. Você pisar lá, você vai conseguir sua cidadania, você vai virar residente permanente assim que você chegar. Eu acho que isso há muitos anos atrás devia ser verdade, mas eu acho que hoje em dia nem tanto. Sim, mas ficou um rumor, né? Ficou. E na época que eu vim, por não ter muita informação, né? Eu vim meio que nessa crença. Então por isso que eu fiz 1 ano de college só. Hoje eu já faria 2. Hoje é algo que eu falo pra todo mundo. Não venha para 1 ano de college, a não ser que você tenha já um perfil na Express Entry, que você está perto de ser chamado e tal, mas é algo que eu não faria, hoje eu faria completamente diferente. Então, pesquisando, vim para cá, caí aqui no Canadá, eu tinha 10 meses de visto. Nossa. E tinha que fazer funcionar, né? E esses 10 meses, graças a Deus, eu tô aqui até hoje. Mas foi isso, e assim... tentando fazer de cada oportunidade. Trabalho. Não, como de estudo, é verdade, né? Você falou. Exato. Então, assim, meu curso começava no winter, então eu começava em janeiro e ele terminava no final de novembro. Desculpa, no final de setembro, né? Porque não tinha um break de verão, não tinha um summer break. Então a gente foi de uma vez só. Né? Então meu visto ia só até outubro. Então foi basicamente 10 meses de visto que eu tinha. E aí começou as renovações. E é por isso que, inclusive no banco, eu tive que sair e voltar por uma questão de mudança de visto. E aí quando eu voltei pro banco, quando eu saí do banco, eu tive que voltar como caixa, para depois voltar para gerente de contas. Então, assim, foi algo... Mas o banco foi algo que me ajudou muito, porque eu não teria meu PR, não teria minha residência permanente se eu não tivesse trabalhado no banco, né? E me ajudou a pagar contas que eu precisava pagar. E eu precisava da experiência do trabalho, né? Eu precisava da experiência do trabalho. Ponto, né? Depois que completa 1 ano, ganha muito ponto. Exato. Então, assim, por exemplo, quando eu tive que voltar pro banco, quando eu perdi meu status, eu tive que dar entrada em outro visto e voltar a trabalhar, e eu precisava de um emprego, eu falei com o pessoal do banco e eles me recontrataram na mesma hora. Legal. Então tem essas, literalmente assim, na mesma semana. Falei com eles no fim de semana. Quando você saiu, você já falou, tô saindo por questão de visto? Falei. Ou falou aí? Falei porque... Eles já tinham deixado meio que no ar, assim, não, se precisar, então quando voltar a gente contrata de novo? Ou... Sim e não. Sim, eles falaram assim, a gente gosta muito de você, me fala, mas o que aconteceu foi que eu trabalhei em 2 agências diferentes. E quando eu saí, eu estava em uma agência, mas quando eu quis voltar, eu falei com o pessoal da minha primeira agência, porque eu tinha construído um relacionamento ainda melhor, né? Uma coisa que eu tento fazer sempre assim, não fechar nenhuma porta. Então essa dica eu dou pra todo mundo, não feche nenhuma porta. E foi isso que me ajudou muito no banco, porque quando eu quis voltar, eu precisei, falei, e graças porque eu tinha saído bem, foi muito tranquilo voltar. E eles me recontrataram na mesma hora. Que bom, né? Uhum. Isso aí é uma coisa que eu e o Juliano estamos evitando de fazer, esse negócio de renovação de visto, que a gente... Assim, a gente já fez o visto todo sozinho, lá do Brasil e tal, aí chega aqui a gente... Assim, não é que
é difícil e tal. Eu acho que a renovação seria até mais fácil que a gente já fez. Só que o problema é que é mais uma chance de dar erro, mais uma chance de dar problema. Aí isso é um saco, né? É um estresse a mais, né? É. Que a gente não quer passar por isso. Aí fica naquela, será que vai ser aprovado? Aí fica aquele estresse todo. Mas graças a Deus, assim, é fácil. O processo de fazer, de dar entrada, é o estresse de você estar à mercê de alguém que vai decidir por você, né? Mas... E hoje em dia você trabalha, então, fazendo exatamente o que? É isso? Tipo, atendendo pessoas mesmo, hoje em dia eu falo assim que lá na agência eu atendo mais as pessoas da agência do que cliente, né? Porque realmente a gente estava numa expectativa muito grande da minha saída. E eu já tinha feito entrevista para essa outra vaga e eles já tinham falado que tinham gostado de mim e meio que ia decidir quando que ia ser o meu começo. Isso foi logo pré-coronavírus, né? Então quando o coronavírus veio eu pensei assim, vai ser logo eles vão recontratar. Mas foi bem assim, né? Com todo mundo. Então todo mundo teve que trabalhar de casa, eles acabaram o banco decidiu fechar qualquer processo de RH, qualquer processo de contratação, qualquer coisa do tipo não podia ser feita. Faz sentido, é mais fácil para esse período que estava passando, né? Não, com certeza. Então, assim, o legal de você trabalhar há um tempo na mesma instituição e na mesma área é que você aprende muito. Então, assim, eu acabo hoje sendo o braço direito de muita gente da agência, inclusive da gerente geral. E, então, assim, todo o nível de informação que ela precisa, documentação, conversa com o cliente, resolver algum problema, aí a gente está lá para isso. Mas, assim, o dia inteiro quebrando a cabeça, mas eu amo, eu gosto. O banco é um lugar que traz muitos desafios. É um lugar que, assim, você sempre tem que pensar fora da caixa para ajudar aquele cliente, né? Não tem como ter uma solução que sirva para qualquer cliente, para todos os clientes. Então, você tem uma pessoa que chegou no Canadá semana passada e quer comprar um carro. Você tem uma pessoa que está aqui há 10 anos, mas não tem crédito e quer um cartão de crédito. Então, tudo isso é muito, assim... se você gosta, é interessante. O grande negativo de trabalhar no banco, que para algumas pessoas é positivo, mas é porque é um trabalho de vendas. Não tem como fugir. Se você trabalha em agência, é um trabalho de vendas o tempo todo. Esse foi um dos grandes motivos de eu querer sair de agência, né? Você também tá não é uma coisa que eu curtiria muito, não. Você está sempre vendendo. Então, se você tem uma ótima consciência, você quer muito ajudar aquele cliente, talvez para ajudar aquele cliente você tem que se prejudicar um pouco. Sim. Então, assim, abrir mão disso, abrir mão daquilo para o cliente, tá bem. E não é que o banco seja... o banco force ou fale que você tem que fazer isso ou aquilo, ou você tenha que fazer com que o cliente compre aquilo. São as metas que você tem que bater. É você e você mesmo. Então, a competição não é com o fulaninho ou fulaninho, é você bater suas metas. Então, por um lado, cabe assim, no final das contas, de qualquer jeito, é a escolha da pessoa, né? Então, tira um pouco esse peso das costas, sem né? dúvida. Se a pessoa pode chegar, não, isso aí não é bom pra mim, não quero fazer. Sem dúvida. Tanto aqui, assim, aqui no Canadá, o mercado de trabalho é um pouco diferente, né? Eu quase não vejo demissão. Eu não conheço muitas pessoas que foram demitidas, mas eu vejo muita gente que saiu, que pediu demissão. Então eu vejo muita gente que não quis ficar. Engraçado. Agora eu não vejo tanta gente sendo demitida. mais ou menos a mesma coisa, né? Engraçado isso, porque eu acho que é o que falo. O Canadá ele ainda tem muita vaga, assim, tem muita carência de alguns certos tipos de profissionais. Então eu acho que é mais comum. Na minha área, sim, o que eu mais vejo é as pessoas trocando de empresa. Sim. Achando algo melhor e procurando. E eu acho que você vê muito isso. A pessoa que fala assim, eu tô insatisfeito, não quero isso, eu quero mudar. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Assim, pra mim eu já tenho um tempo de agência, já tenho um tempo fazendo isso e é um trabalho, assim, se a gente entrar no mérito do trabalho, do que você faz, existe muito tempo no telefone. E eu não gosto de falar no telefone. Existe muita ligação que você tem que fazer, entendeu? Assim, para cliente, ligação, aqui o que eles chamam de cold call, que isso para mim é a pior coisa que você pode fazer, que é você ligar sem ter você não tem, por exemplo, eu tô ligando pro Rian sem ter algo que eu vou falar especificamente. É algo para saber, assim, de você
discover, assim, descobrir uma necessidade do cliente, assim, descobrir Entendi. como que você pode vender alguma coisa, ou Nossa. trazer aquele cliente, ou perguntar, tá tudo bem nas suas finanças? Porque se você perguntar assim, imagina, você recebe uma ligação do banco, fala, tá tudo bem, você vai falar assim, tá, obrigado, É. tchau. Né? Então você tem que, calma, vamos conversar, Nossa, isso, tá, e tem aquilo. E não sei o quê. Então, assim, você estuda muito o cliente, né? Estuda assim, quanto que ele usa de cartão de crédito, o que ele tem, se ele está devendo alguma coisa, quanto que ele tem na poupança, quanto ele tem de investimento, será que eu posso conversar sobre isso, será que eu posso conversar sobre aquilo, será que ele teria interesse nisso? E vocês então, abordam só clientes, só quem já é cliente, ou vocês abordam pessoas que já foram clientes, não, para tentar voltar? então, existem as listas, né, que eles dão pra gente, e nessas listas tem as preferências da pessoa. Então, se você, por exemplo, como cliente, falar não quero receber ligação do banco de jeito nenhum, você falar não quero receber ligação do banco. Então, a maioria das ligações que a gente faz são para clientes. A gente tem que ligar para os clientes. Entendi. Mas o que acontece muitas vezes é que aquele cliente só tem, digamos, um empréstimo de carro que ele abriu na concessionária. Essa pessoa, ela não se considera um cliente do banco. Ela se considera um cliente da concessionária. Sim. Né? Porque ela foi lá, ela comprou o carro e quando comprou Ela o nunca carro... lidou com o banco em si, né? Ela só lidou com... Nem precisou ir no banco. O gerente do... Exato, da e aí eles concessionária. fizeram você assinar lá o papel dizendo o seu empréstimo vai ser, digamos, com BMO. E aí você não se considera... Quando se alguém perguntar quais são os bancos, você não vai listar aquele banco como um dos bancos. Então, o que acontece pro banco ele quer você. Mas para você é assim, eu não sou desse banco. Uhum. Então existe esse não conflito, mas essa conversa, né? Aí o banco faz o que ele pode, ele cria ofertas nesse caso, mas aí já não é aquela cold call, digamos, porque ali já tem uma oferta. Eu tenho, aí é outra coisa, né? Que eles chamam de as oportunidades. Então quando eles mandam para você uma oportunidade, eu até prefiro ter uma oportunidade. Então quando eu ligo pro Rian, eu falo assim, Rian, se você abrir uma conta, você ganha $300, entendeu? É algo que pelo menos tem um atrativo por trás. Ao invés de eu ligar para alguém que já tem todas as contas, já está com o banco e perguntar se ele tem necessidade de alguma coisa. Entendi. É um trabalho de relacionamento. Toda vez que eu vejo o Rian, por exemplo, na minha agência, ou o Rian vai me encontrar, como é que tá isso, como é que tá aquilo e tal. O Tá precisando de Rian, alguma coisa? isso aqui, ele é casado com uma pessoa, essa pessoa está estudando na faculdade tal, eles têm um plano disso, aquilo. Aí você deixa tudo lá ligado. Quando o Rian vem de novo, eu já... Não, Rian. Você já tem seu bloquinho de nota ali com as informações. É meio que assim, a Juliana tá se formando. Juliana se formou, ela não quer agora um cartão de crédito, ela não quer falar sobre isso, vocês não querem agora comprar uma casa, vocês não querem comprar um carro novo, agora dar um carro para... Se a Juliana tiver que trabalhar de carro, esse tipo de coisa toda é algo que você tem que ir lá, né? Tá, como a gente fala, descobrindo. Então... Depois de um tempo, isso cansa um pouco. Não, tem gente que tem um perfil, tem gente que ama fazer isso. Tem gente que gosta de estar sempre em contato, né, com a pessoa, conversar e tal. Exato. Então, eu gosto um pouco, mas não tanto. Eu gosto só até um nívelzinho ali, mas não aprofundado. E aquela coisa de você não poder escolher o horário também, né? Então, assim, você chega, você trabalha lá de segunda a sexta, então você 9 da manhã de uma quarta-feira você recebe uma ligação, você tem que estar pronto. Se um cliente aparecer, você tem que estar pronto. Se você tem que responder, oficialmente você tem um horário fixo ou você é mais flexível? Não, os horários são fixos. Eles só... a única flexibilização que existe é porque geralmente aqui no Canadá as agências estão abertas de segunda a sábado. Então, ou você trabalha de segunda a sexta, ou você trabalha de terça a sábado. Hoje, a maioria das pessoas preferem trabalhar de terça a sábado. Hoje que você diz que durante a pandemia? Hoje, não. Hoje em dia. Mesmo, assim, antes da pandemia. A maioria prefere trabalhar de terça a sábado. Por motivo de, no sábado, tem mais pessoas disponíveis para eu atender. Então, por exemplo, se eu quero marcar uma coisa, Rian, vamos falar sobre aquilo lá, vem aqui no... Aí você fala, eu tô trabalhando a semana todo dia. Vamos sábado. Aí você vai falar que, então tá, sábado, vamos. Então, a maior disponibilidade das pessoas é no sábado do que na semana. Então, é o dia que você tem mais cliente para ver. Então, o sábado é bom. E aí é bom você ter uma segunda
off. Se você precisar fazer alguma coisa também, né? Aí se você quer ir ao dentista, você quer, mas você não precisa pedir uma folga. Mais fácil. Se você quer ir num Costco, vai estar bem menos lotado do que no sábado ou no domingo. Nossa, a última vez que a gente foi estava lotadaço, não sei o que a deu. Era gente uma foi terça-feira, 4 horas da tarde. Né? Então você Juliana, tem eu acho que ela tem umas controle. perguntas. Primeiro eu queria perguntar pro pessoal da live se o som tá bom, se tá dando pra escutar direito, né? Que eu esqueci de perguntar Falaram isso. que tava um pouco atrasado o som no início. E E agora? tá bom? Vamos ver o que o pessoal vai falar aí agora. Digita lá no chat se acha que o som tá bom, se ainda tá atrasado, se tá com eco. Da última vez a gente teve um problema, depois de meia hora começou a dar um eco, não sei porquê. Eu Vai mudei dando algumas mais coisas. like aí. E vai dando likezinho aí. Então, pessoal, tem a pergunta da Paty e do Cadu, que é parecida. Os dois têm experiência no banco no Brasil. Um trabalhou 7 anos no banco e o outro 8 anos. E eles querem saber se você acha que isso ajudaria, porque você comentou que você também tinha experiência no Brasil. Eu acho que ajuda muito. Você não precisa... Aqui é muito tranquilo entrar no banco. Então, eu acho que varia muito de como você chega no Canadá. Se você chega estudando com uma permissão de trabalho de 20 horas, eu acho que vale muito aplicar no banco para trabalhar como caixa. Para começar, para aprender Melhorar e tal. inglês. Você melhorar o inglês. Você pode trabalhar como caixa. É ótimo você trabalhar só 20 horas. Você não tem aquela pressão tão grande, você está aprendendo. Aqui eles fornecem um bom sistema assim, de aprendizado. Se você não tiver, você pode já começar como gerente de contas. Você já pode começar como advisor, não tem problema nenhum. Inclusive, quando eu fui entrevistado foi para ser advisor, mas eles tinham uma vaga que era só para 3, 4 meses e eu preferi começar como caixa antes. Mas, então se você vem como visto de trabalho, você já pode aplicar direto. O único problema é que o único método que você tem para aplicar é online. Você precisa entrar no site e fazer uma aplicação online. Então, o que eu investiria? Um currículo bom, uma cover letter boa. Eu sei que se fala muito disso o tempo todo, mas as pessoas precisam... As pessoas acham que porque o currículo delas do Brasil é bom, é só traduzir o currículo. E não é. Não, o modelo Não deles é totalmente completamente diferente. Eles e eles têm todo... Então assim, procure sites. Tem brasileiros que oferecem serviços disso, para falar um pouco sobre isso. Tem serviços canadenses também, se você tem um inglês bom, que você já puder Inclusive tem serviços entrar. gratuitos aqui do governo que eles oferecem para olhar seu cover letter, para fazer treinamento, para entrevista. Sim. Nos Nos colleges, colleges, nas bibliotecas públicas Isso, também. nas bibliotecas. Então, assim, é algo que eu faria. Assim, se você vai aplicar online, olha isso. E a terceira coisa, para entrar no banco, aí já entra um pouco assim, para quem tem experiência ou não, você... é networking. Tipo, network é tudo. Então, Essa é uma pergunta que eu já ia fazer. Isso, então a gente pode falar disso depois. Mas... Inclusive a Paty perguntou que no início você falou que conseguiu emprego no banco, logo que você chegou e tal. Foi o networking? Foi. Então o que aconteceu foi, eu já contei até essa história algumas vezes. Quando acabou meu visto, quando acabou meu tempo de estudo, eu ia só ter 1 ano de experiência de trabalho. E na época que eu estava começando a estudar o que era a imigração canadense, e foi na época que eles estavam mudando para Express Entry, não existia ainda Express Entry, falando assim, vai lançar um novo método e tal. E aí começou a se falar de Express Entry, eu fui para algumas palestras antes do Express Entry entrar no ar, né? E aí foi quando eu vi que, para mim, o melhor método era o Canadian Experience Class, que tinha que ter 1 ano de experiência de trabalho canadense. E aí eu tinha que ter um trabalho assim que eu saísse da faculdade. O que eu fiz? Falei com todos os meus professores, mandei e-mail para todo mundo e me encontrei com eles pessoalmente. A faculdade, os colleges, muitas vezes eles têm parcerias com empresas. Então, para você fazer um co-op, para você trabalhar mesmo, feiras, job fair, você sabe, assim, né, como a job fair funciona. Então, assim, as faculdades às vezes têm job fairs. Tem vídeo aqui de job fairs da Benhack. Então, olha aí, então, assim, job fair é muito importante. Então, e tinham várias job fairs até no college. E um dos professores que eu conversei, e por isso que eu digo, você sempre deixar as portas abertas, você sempre fazer o seu máximo. Eu acho que se a sua ideia for vir morar no Canadá, porque eu acho que está tudo ligado, a sua profissão aqui, você trabalhar aqui, com o fato de você querer imigrar para o Canadá, você tem que, no máximo que você pode, em tudo ser estratégico.
seja estratégico. Faça o que você pode. Dê o seu 100, 110, 120%. Sempre pense já no próximo passo. Sempre tem um plano B, C e D. Então, o que eu fiz foi, eu conversei com todos os professores e nas aulas eu era muito dedicado. Muito dedicado. Então, quando eu conversei com esse um professor, ele falou assim, eu conheço a pessoa de um dos bancos, que era o Scotiabank, e a gente tem uma parceria com eles, que a gente manda alunos pra lá, vez ou outra ela vem aqui. Agora o programa tá em stand-by, a gente não tá fazendo nada, mas eu tenho uma reunião com ela, acho que daqui a uns 10 dias. Você quer encontrar com essa pessoa? Aí eu falei assim, claro, na hora, eu quero demais. Mandei e-mail pra ele, aí ele falou assim, manda o seu resume, eu já tinha refeito meu resume, ele deu uma olhada, ele deu uns pitacos, falou, farei isso, fechei. E conversei com todos os meus outros professores da faculdade, fiz o que eu podia. Mandei e-mail para quem eu podia, quem eu não podia, entrei em site. Aquela coisa, você tá sempre Você aplicou tentando. pelos sites também? Apliquei para site, apliquei para empresa diferente, conversei com outras pessoas. Mas isso era assim, nessa época, eu não tinha visto ainda. Eu tava com meu visto de estudante. Porque a conexão tinha que ser o período, olha a loucura, o período para sair um visto é de um mês, na época, era de um mês. Então, eu tinha que tentar aplicar, tinha que tentar aplicar para já imaginar de colar, de eu ser contratado quando eu tivesse o visto. Tanto é que quando eu fui contratado para o Scotiabank, eu não tinha visto ainda. Então eles foram muito bondosos. Foi mais ou menos o mesmo caso que de esperar. Esse cara esperando. Ele falou, não, Exato. tá. Eu falei, já apliquei, tá, vai chegar aí nos próximos meses. Ele falou, não, quando chegar você manda pra mim. Só que no meu caso é diferente porque realmente é muito escasso a questão de programador aqui no Canadá. Então... o meu não, o meu eu achei que até foi bondade deles e tal. Então aconteceu que, o que aconteceu foi, o meu professor, a gente foi lá na faculdade, e aí ele tava com essa pessoa, que até hoje, ela é uma recrutadora Scotiabank, então se até hoje, vez ou outra, a gente se vê, e esse meu professor falou assim, depois eu descobri que ela não sabia que ela ia encontrar comigo, ela não sabia de nada, e o meu professor falou assim, olha, esse aqui é o Jonathan, eu quero que você contrate ele, e eu assim, aí ele imprimiu meu currículo, ele falou assim, olha, ele tem experiência nisso, na minha frente. Ele assim, fez seu... Ele vendeu seu ele pão, vendeu né, seu peixe. Aí ele falou assim, olha, ele tem experiência nisso, ele tem experiência naquilo, ele fala a língua tal, tal, tal. Ótimo aluno meu, eu daria emprego pra ele hoje. E eu assim... Aí eles falaram assim, eles iam almoçar. Aí ela falou assim, quer ir almoçar com a gente? Aí eu, claro. Né? Porque foi ali uma entrevista de emprego, basicamente. Eu não tava esperando por isso, né? Lógico, preparado e tal, arrumado, aquela coisa, tinha um currículozinho na mão, né? Na época tinha celular, mas não era... Não precisou, mas é como eu falo, preparação é tudo. Então você está sempre preparado, você está sempre um passo à frente, então acabou que a minha vaga eu consegui através de networking. E a minha saída de agência, agora como... tudo foi acontecendo, também foi totalmente conversa com fulano de tal, conversa com fulano. Sempre tem eventos na empresa, então num evento da empresa eu conversei com um fulano, que conversou com outro, e aí eu falei pro meu gerente geral, tinha um relacionamento muito bom com o meu gerente geral da agência, e ele sabia que eu queria galgar algo melhor, ou algo diferente, ele disse que ia me ajudar, e conversei com outra pessoa que trabalhava em outro departamento, que é algo assim que eu deixo como um gancho hoje, que é um plano C pra mim, mas deixo lá, porque é uma vaga que eu gosto também, e que é uma vaga que você vai pra agência, mas você é meio que remoto. Então, essa eu também gosto. Então, assim, é aquela coisa, network você não para, você tá sempre regando, né, aqui e ali. Eu acho que qualquer ramo aqui, o network, qualquer ramo, qualquer lugar, né? Sem dúvida. E aí acontece que eu ainda tenho, esse meu gerente geral nem tá mais na minha agência, mas a gente ainda se fala sempre, ainda manda uma mensagem, escrevo. Ele é alguém que torce muito por mim, então ele tá sempre pensando em mim para algumas vagas e a gente tá conversando sempre. Então por isso que eu digo, o network é importante, foi isso que me fez entrar no banco, isso que me fez mudar de posição, isso que agora eu tô nessa transição de saída também graças a isso. Então eu acho que tipo networking, você construir o seu resume ser forte, bom, assim, é tudo uma coisa só. Tem mais perguntinha aí? Tem várias. Só pra
pra ficar registrado na live, porque o Jonathan tinha comentado que aplicou para várias vagas, tanto de site quanto direto na instituição, e alguém tinha perguntado com relação a isso, se é para aplicar direto da instituição, do LinkedIn ou Job Bank, vale tudo, né? O negócio é que se você chegar numa agência para pedir emprego, qualquer agência vai dizer, eu não posso fazer nada por você. Você tem que ir no site e aplicar. Mas o que você pode fazer é, no LinkedIn, se você tem um LinkedIn que você tá colocando lá o que você busca, os recrutadores, eles vão tanto é que eu recebo mensagem o tempo todo de LinkedIn. Você também? É uma coisa que eu ia perguntar. Recebo. Então assim, fulano de tal, você quer marcar uma reunião, você quer vir aqui, você quer fazer aquilo. Quando então... você recusa, eles perguntam se você não conhece alguém que esteja interessado na vaga ou eles só desistem? Eles desistem porque eu nem respondo a maioria das vezes. Eu tô bem, eu tô feliz, então eu geralmente... Eu geralmente falo, porque eu também recebo muito. Aí você não tá interessado nessa vaga? Eu falo, eu tô muito feliz com o meu emprego, não tenho intenção de sair. Aí elas geralmente falam, e você não conhece alguém, pode estar no Brasil e tal, você não conhece ninguém que esteja procurando? Eu falei, vou tentar achar. Aí a gente geralmente posta no Instagram pessoal. E deixa aí eu lá, achava que esse negócio das pessoas continuarem procurando mesmo, porque no meu Instagram eu falo lá que eu não tô aberto pra... No Instagram não. No meu LinkedIn. LinkedIn que eu não tô aberto pra emprego, assim, pra ofertas. Então, mesmo eu assim, até tenho que checar meu LinkedIn, porque o meu LinkedIn, ele tá meio que... faz tempo que eu não atualizo. Eu tô tão... LinkedIn é algo muito importante. Aqui no Canadá. É um vacilo meu mesmo, porque eu tô... Vocês sabem, assim, com Life in Seasons, a gente tá focado... A gente trabalha com fotografia, tô no banco, então acaba que é difícil dar conta de tudo. Mas você tem um LinkedIn bom, você tá sempre sendo chamado. Eu recebi um e-mail do LinkedIn dizendo assim, olha, já que você tá recusando as vagas, a gente vai colocar aqui como que você não estivesse procurando, né? E eu meio que assim, beleza, tipo, eu não tô... mas eu continuo recebendo. Então acho que eles... Foi mais uma questão, eles quererem talvez que eu engajasse com a ferramenta do que eles realmente não estarem precisando. Mas, então, você tá com o LinkedIn em dia, você procurar outras pessoas de vagas que você quer e ver como é que é o LinkedIn delas, para ter uma ideia de como você fazer o seu próprio LinkedIn. Então, o LinkedIn eu acho que funciona sempre, você ter o currículo bom, você está sempre preparado para uma conversa, você aplicar em site, aplica para todas as instituições. Por exemplo, você gosta de banco, tem o Big Five, como eles chamam aqui, né, que são os 5 maiores bancos do Canadá. A gente está falando de CIBC, BMO, RBC, TD e Scotiabank. Mas tem também os bancos locais, que tem só na cidade. Então tem o ATB, que é o banco de Alberta, tem o First Calgary, que é um banco que só tem em Calgary. Então tem muitas opções. Também, se você quer trabalhar tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. Então, e eu digo, se você quiser uma vaga maior, que você não está conseguindo entrar, eu digo, começa no menor, que é bem mais fácil você já estando lá, de você é importante para quem ainda vai vir para o Brasil, tem que entender que vai vir para o Canadá, aliás, que às vezes você tem que dar um passinho para trás, né, para dar 2 para frente. Então, e é sempre melhor você já estar dentro de algo que você acha do que... Vale muito mais a pena você pegar um emprego um pouco mais abaixo que você quer. Sem dúvidas. E já ter experiência, já treinar seu inglês e tal, do que já... Entender como funciona o mercado de trabalho canadense. O mercado de trabalho canadense é muito diferente. É muito diferente. Sim. Tudo aqui funciona diferente, pelo menos na minha experiência, do que eu tenho do Brasil para cá. Então você já entender como funciona a cultura da empresa, como funciona o tratamento com o chefe, como as pessoas trabalham juntas, como é o trabalho em equipe, o que a empresa espera de você, o que sabe, até o jeito de você se comportar mesmo dentro da empresa, porque o jeito que eu me comportava no Brasil é totalmente do jeito que eu me comporto aqui, eu não tenho tanta liberdade aqui. Tem mais pergunta aí? Tem várias perguntas. Várias? Vai mandando. Vamos lá. Pessoal curioso, né? Pessoal, tem muita gente interessada em trabalhar no banco na live. Todo mundo querendo lidar com dinheiro, né? Quer botar a mão na verdinha. Vamos lá. Uma pergunta do Fabrício. Os processos, metodologia e forma de trabalho nesses setores é igual ao Brasil? Então, eu não tenho experiência de banco no Brasil. Então, para mim é muito difícil de falar como que funciona o banco, de falar se é igual ao Brasil ou não, né? Eu posso falar de tudo como funciona aqui. Então, se você sabe como é no banco e quiser perguntar como é aqui, aí eu posso dizer. Mas, como eu tô falando, o mercado de trabalho é diferente, né? Eu acho que o que é muito parecido com o banco aqui, o banco no Brasil, é uma questão de meta, é uma questão de vendas, é uma questão de você sempre tem que, sabe,
subir, superar, né? superar, isso é em qualquer lugar. Uma coisa muito diferente são as taxas. As taxas. Então, se você pensar em banco no Brasil e banco aqui, quando você vai falar de taxa, é algo muito diferente, né? É outro Muito mundo. diferente, é outra realidade. Então, até nisso, a conversa é muito diferente. Até porque se eu falar com um canadense que a taxa do cartão de crédito é 19% ao ano, 20% ao ano, eles acham alta. Então, assim... Enquanto no Brasil é é mês outra isso aí, perspectiva, né? exatamente. É outra perspectiva, é outra cabeça. Mas, assim, eu acho que aqui, pelo menos a experiência que eu tenho, a agência, ela é mais... acho que cada um trabalha muito junto, assim, sabe? Você tem highlights no seu Instagram falando sobre seu emprego? Tenho, falando sobre Põe banco, no como chat comecei, do depois... Instagram, Life in Seasons aí. Depois entrem lá nos highlights, a gente tem um highlight só que eu falo só sobre banco, minha trajetória no banco, mas eu também, qualquer pergunta é bem-vinda, a gente sempre tá respondendo, gente. É só Até no pra, próprio se a pessoa Instagram. tiver curiosidade depois também Se quiser tiver saber algo mais. que ela queira saber mais específico, eu também falo lá. E eu vou perguntando, gente, como eu não sou da área também, eu vou perguntar e eu nem sei o que é. Não, de mas boa, aí, de se boa. você não souber também, você fala. Ó, a Nara tá perguntando se você indicaria tirar CFA e CFP para se destacar no mercado ou só o college mesmo já atrai a oportunidade. Eu vou ser muito sincero, isso não faria diferença nenhuma pra você conseguir um emprego. Até porque se você precisa de alguma certificação específica, a maioria dos trabalhos aqui no Canadá, eles falam assim, olha, eles vão estar lá na vaga que você precisa ter aquilo. Aí aplique mesmo assim, porque você chega na entrevista, você fala, você tem aquilo, fala assim, eu não tenho, mas eu tô louco pra tirar, eu tô super disposto. Aí eles falam assim, tudo bem, você tem 1 ano pra fazer isso. Então mesmo quando eu entrei na vaga de Financial Advisor, de gerente de contas, eu precisava ter uma certificação que eu não tinha, então o banco me deu 6 meses pra eu fazer a certificação. Então até que quando eu tava nesse processo, tava no processo de eu ia casar, e a minha primeira gerente, ela até falou assim, não, tudo bem, fique tranquilo, faça aí depois que você casar, você tira essa certificação, tá de boa. Então, massa. tem muito isso, assim, acho que no Brasil eles já aproveitariam pra tirar essa pessoa do processo seletivo. Aqui é o famoso mamão lava outro, né? Não, sem dúvidas. Então, e outra, dependendo do nível de trabalho que você quer, se você quer trabalhar em agência, você ter essas certificações, você não vai utilizar muito, algumas você não vai utilizar muito. Então, até uma dica que eu dou às vezes entre no banco e se você quiser uma certificação que o banco você pode precisar ou exigir, é até bom você fazer enquanto você está trabalhando no banco, que o banco paga por ela. Então, se eu tivesse que ter feito antes, eu teria que pagar pela certificação, porque você tem que pagar pelos livros, pagar pela prova. E quando você está pelo banco, o banco paga por você. E se for algo que o banco não exige, você ainda pode fazer um pedido para falar assim, gente, eu acho que isso seria importante para minha vaga. E aí o banco pode ser que ele aprove e deixe você estudar e fazer a prova e ter essa certificação. Então, dependendo da certificação, porque começa mais barato, mas cada que você vai subindo, elas vão ficando mais caras, né? Então a gente está falando assim de securities, né? Se você vai vender investimentos, ou de financial planning, aí tem financial planning, tem o 2, e aí tem as de aposentadoria, então assim, tem vários diferentes. E aí se você quer vender investimentos, você precisa de uma certificação, se você não pode falar de investimentos, vender investimentos e dar qualquer dica sobre investimentos. Então, tudo isso é necessário, mas é aquela coisa, não seria um estresse que eu teria se eu viesse pra cá, a não ser que eu tivesse muito tempo nas minhas mãos, ou tivesse na faculdade, que eu já pudesse fazer o curso, já pudesse aprender uma coisa, até porque várias certificações que existem aqui, principalmente as certificações que elas meio que casam com a área contábil, da contabilidade, o banco não tem muito interesse se você quer trabalhar em agência, a não ser que você queira crescer. Aí eu digo, se você já está lá dentro e você quer crescer, você pode falar para o RH, eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho a certificação, mas eu quero. E eles geralmente são tranquilos quanto a isso. Mas? Tem várias ainda, gente, vocês não estão entendendo. Uau. Acho que vocês podem parar de conversar. E é bom porque eu não consigo responder rápido. Vocês me conhecem, eu não consigo falar assim, não, sim. Bom, então vamos lá para a maratona de emprego no Canadá. Tem uma pergunta, eu não sei se você saberia responder, mas você, na sua opinião, você acha que tem espaço na área de BI no banco? BI. Business, alguma coisa?
Deve ser Business Intelligence, que alguém me perguntou depois disso. Então, não é algo que eu lido ou algo que eu participo, não saberia. no que eu trabalho, eu não poderia, não tem essa procura, mas pode ser que o banco, deixa eu só dar um parênteses, o banco é assim, a agência é um pontinho, né? Então a gente tem, por exemplo, a parte de private banking, que é o pessoal que tem mais dinheiro, e aí tem todo um outro setor. Tem a parte de investimentos, é todo um outro setor. A parte de empréstimos é outro setor. A parte de crédito é outro setor. Tem a parte de commercial, que é para as empresas grandes, é outro setor. Tem a parte de small business, empresas pequenas, é outro setor. Então, assim, tem a parte dos desenvolvedores, tem a parte do pessoal da tecnologia, quem coloca o site, tem o RH. Então, a gente está falando de um mundo que a agência é um pontinho, né? Acaba que a agência é o mais fácil de você entrar, é o dia a dia, é o que todo mundo conhece de banco. Quando você pensa em banco, você pensa na agência. Você não pensa na pessoa que programou o website do banco, né? Então, mas existem milhares de áreas e se você entrar no site do banco e entrar na parte de careers e RH, acho que você dá para ter uma noção melhor. E é lá onde você vai ver também que certificações que ele exige para quais vagas. Então isso é legal. Já pegando o gancho de quem perguntou da certificação, você já pode ver assim, para vaga tal, pede certificação tal, e você tem uma noção. E aí se você vai chegar no Canadá antes, se você está de bobeira, se você ainda não conseguiu um emprego aqui, às vezes é legal você até tem um dinheiro para você pagar. trazer à tona antes da pessoa perguntar, né? Você vai falar, eu sei que você precisa dessa certificação, Sim, mas eu não tenho, mas eu quero tirar. Sim. E eles aqui no Canadá, eles valorizam muito isso. Vamos lá. Perguntaram se quem escolhe trabalhar terça e sábado ganha mais por trabalhar no sábado. Não, absolutamente nada. A única diferença é que, já que o banco é números, é melhor, a pessoa prefere, porque ela vai ter mais opção de atingir a meta. Né? É só por isso. Então o pessoal prefere, não é por uma questão de ganhar mais ou de... Aqui no Canadá tem, pagar mais para hora extra? Tem, mas você tem que meio que provar que você precisou daquela hora extra. Entendi. E geralmente é assim, o canadense é muito assim, você teve 8 horas. Se era pra você sair às 5 e você decidiu que você ia sair às 6, você que decidiu que ia sair às 6. Se você... ouço muitos gerentes. Mas é porque eu tive muito cliente, então tem menos cliente. Mas com menos cliente eu não consigo bater minha meta. O cliente tá assim, mas isso é o seu problema. Assim, é isso que você tem que... Você é um adulto e você tem que tomar suas decisões. Então assim, a gente lida muito com gerenciamento de tempo no banco. Então a gente fala muito sobre isso. Mas, então, isso é um PS, eu não sei se alguém vai chegar nesse nível de pergunta, mas aqui no Canadá todos os feriados são na segunda-feira. Ou na sexta, né? Não. Todos eles trazem pra segunda, a não ser Canada Day, que eles não mudam, e Remembrance Day, que é 11 de novembro, e Natal e Ano Novo. Então, quando os feriados são na segunda, você já tem segunda off, aí você tem a terça off. Você trabalha no sábado, e aí volta na quarta. Outra pergunta. Existe, como no Brasil, aquelas pessoas que ficam anos na mesma função, como caixa, por exemplo? Existe, mas tá acabando isso. Tá acabando porque o banco tá ficando muito tecnológico, né? Então, antes era muito comum, assim. Eu conheci gente que se aposentou como caixa. Então, mas hoje, se você for em qualquer agência, você não vai encontrar mais aquelas pessoas velhas que são caixas, né? Tipo, aquelas pessoas assim... Existia senhorinha, assim, de 60 anos de idade que foi caixa por 30, 40 anos. Isso não existe mais, porque não é mais uma carreira, né? As agências, então, assim, quando a gente fala... Eu esqueci até de falar isso, quando a gente falou de flexibilização de horário. As agências têm os horários meio loucos aqui no Canadá. Então, a minha agência, por exemplo, não agora com coronavírus, mas pré-coronavírus, a gente fecha às 8 da noite, na quinta e na sexta-feira. Então, a gente está aberto de 9 da manhã até 8 da noite. Então... alguém tem que fazer o shift das 12 às 8. E alguém tem que fazer o das 9 às 5. Então, geralmente, quem faz na quinta faz na sexta outro. Então, se na quinta eu tô abrindo, faço 9 às 5. Na sexta eu fecho de meio-dia às 8. Mas essas pessoas que ficam muito tempo na mesma vaga também, uma opinião minha, né? Que eu vejo aqui muito o comodismo. Você também acha isso? Eu acho que a pessoa que não precisa galgar outra coisa, ela não quer... Não quer aprender coisa nova. Mais imposto. Eu acho que a pessoa assim... Não quer ter mais responsabilidade, às vezes. Já ganha o suficiente pra viver bem, não tem ambição.
Canadense é muito tranquilo, né? Sossegado. Eu acho que envolve muito isso também. No Brasil, a diferença é que no Brasil existe você trabalhar em banco, em alguns casos, é uma estabilidade, né? É uma segurança. Aqui no Canadá, acho que eles não pensam tanto assim quando eles pensam em emprego. Estabilidade. Você vê o pessoal mudando de emprego tranquilo, fácil. Porque aqui não tem, não tem as crises que tem lá, né? Então a pessoa tá assim, eu quero estar numa empresa que eu vou ficar lá por muitos, muitos anos. Aquela vaga que eu tô lá. Aqui tem porque a pessoa às vezes acomodou e não quer outra coisa e tal. Vamos lá, outra pergunta. Na sua opinião, você acha que é fácil conseguir aquelas vagas específicas de departamento, trabalhar como contabilidade no banco, por exemplo? Não, eu estaria mentindo se eu dissesse que fosse fácil. Não é fácil. Por isso que eu acho que a melhor coisa é você entrar no que o banco está abrindo, porque é muito melhor você aplicar como interno do que aplicar como externo. Então, todas as vagas que estão no site, eu vejo internamente. E aí, nessas vagas, eu posso ter um referral, né, que é alguém que me recomenda. Se o meu chefe me recomenda, eu posso pedir para que ele coloque lá o meu referral. Eu posso falar, vai que eu conheci num evento de networking a gerente daquela vaga. Eu já posso mandar um e-mail para ele. Fulaninho, lembra aquela nossa conversa? Eu vi aqui que você vai abrir essa vaga. A gente pode conversar sobre isso? Venda seu peixe. Mas é isso, assim, tipo, eu acho melhor... Acho que é mais fácil aplicar interno. A não ser que você tenha um currículo que você estudou 4 anos de contabilidade aqui no Canadá e você já está meio que ali engatado para sair, já tem um resume, já tem um certo networking. Mas para quem chega do Brasil, ou você não fez um curso aqui ainda, é o tipo da coisa. Existe a chance, existe a possibilidade, mas para vagas um pouco maiores é um pouco mais difícil. Não é impossível, não é impossível. Mas eu estaria mentindo e iludindo as pessoas dizendo assim, não, aplica que vai dar certo. Antes da próxima pergunta, a pessoa respondeu sobre o som, se ainda tá atrasado? Tá ótimo. Ótimo. Meia hora depois, né? Espera agora, essa hora que eu jogo. Perguntaram se no banco canadense tem quebra de caixa. Tem que o quê? Quebra de caixa. Tipo, se você não... Se o banco não zerar, a diferença aqui no Brasil é minha primeira caixa de banco, né? Ela falava assim, se o seu caixa não zerar e der R$60 de diferença, por exemplo, você paga. Aqui você não paga, tá, gente? Aqui você nunca vai ter que pagar por uma diferença de banco. No Brasil você paga. Então, assim, se deu R$200, eles já tiram do seu salário. Não. Então, eles já batem da sua... Isso faz tempo, né? Porque eu conheci algumas pessoas que trabalhavam em banco na minha época, sei lá, de faculdade, e eu sei que era assim. Hoje aqui não é assim. Inclusive, você pode ter uma diferença de caixa de $150 por dia. Caramba! Como assim? Mas eles percebem que se você... o pensamento brasileiro já. Nossa, mas aí dá pra fazer caixa 2 de 150 por dia. Então, mas aí é que tá. Se você, seu caixa todo dia tá dando $100 de diferença, alguém vai investigar o que você tá fazendo. É mais porque eles viram que se perde muito tempo procurando a diferença, que às vezes no outro dia vai ser encontrada. Uhum. Então eles preferem, ao invés de eu pagar essa pessoa para ficar 2 horas procurando a diferença, eu pagando do meu bolso... Sai mais barato. Sai muito mais barato, eu não tenho que pagar ninguém. E no dia seguinte, tava ali, esqueci de escrever isso. O sistema... Então para eles sai mais barato fazer isso. Então... Fizeram uma pergunta aqui, mas eu vou dar uma reformulada, que aí eu acho que dá pra abranger mais coisa. Por exemplo, trabalhar no caixa no banco seria um entry level? Seria. E o que você diria sobre a questão do inglês para eles contratarem para essa vaga? Porque tem muita gente que vem pra cá com inglês fraco. Eu já vi gente com inglês ruim em caixa, certo? Não durou muito. Não, pra mim o negócio é muito estressante. Pra você, se você não tem inglês bom. Então não é que você tenha que ter inglês perfeito, não. E você pode aplicar pra vaga de caixa. Agora imagina, todos os termos técnicos que você tem que aprender. Então, coisas de finanças e taxas e tudo isso você tem que saber inglês, né? Então, se você não sabe inglês bem, aí você tem que falar com o cliente vai te perguntar assim... Quais são as suas taxas de investimento tal? Aí você fala, ixi, eu não sei nem o que é taxa, nem o que é investimento em inglês. E aí a pessoa tá ali perguntando e você não sabe o que você responde. Então acho que
invista o máximo que você pode no vocabulário. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar em toda a live. O inglês, eu acho que do Plano Canadá, o inglês é a coisa mais importante que tem. É a primeira coisa. Se você tiver inglês perfeito, você consegue pegar seu visa do Brasil mesmo. Você consegue ter seu PR sem sair do Brasil. Porque você vai ter uma nota boa na Express Entry por causa do seu inglês muito bom. Então, assim, inglês é a coisa mais importante do seu plano. E quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, assim, de pressão, assim, de não do banco, mas minha mesmo, de ixi, eu não sei o que o cliente perguntou, não sei o que ele tá falando, e perguntar pra alguém e falar. Então, assim, é algo chato se você não tem inglês. Se você for muito desenrolado e não tiver nem aí, é mais fácil, mas... Aí, essa pergunta que eu reformulei era do Canada Che, que eles também perguntaram se eles têm costume de contratar para entry-level, né, no banco, pessoas sem experiência canadense. Vamos dizer que a pessoa tem inglês. Sim. Tranquilo. Entrar é tranquilo. Por isso que eu digo, se você tiver no college, por exemplo, eu acho que é um emprego maravilhoso. Se a sua área for financeira, ou de contabilidade, ou de finanças, ou de marketing até, mas que seja um pouco na área de administração. Por quê? Porque no seu currículo é um entry-level um pouco mais profissional. Você está no banco, comparado com outros empregos, dependendo do que você quiser fazer no futuro. E porque você geralmente consegue trabalhar part-time. Como caixa, quase sempre, 90% dos caixas, eles conseguem trabalhar part-time. Então, e eles conseguem, aqui no Canadá é outra flexibilização também, assim, é uma flexibilidade diferente que a gente tem aqui no Canadá quando a gente fala assim pro chefe, eu tenho faculdade, tal. Tudo bem, a gente modifica seu schedule. Tudo bem, você entra mais tarde. Tudo bem, você chega mais cedo. E porque aqui tem, por exemplo, a agência às vezes fecha 8 da noite, dá tranquilo de você conseguir estudar de manhã e ir pro banco à tarde, no outro dia estudar à tarde no banco de manhã, porque você sabe, né, as disciplinas aqui, dependendo das disciplinas que você pega e quantas disciplinas, pode ser que ela seja toda aleatória, né? Toda aleatória. Então, não é assim, todos os dias eu vou ter de 7 às 11, né? Às vezes não é E assim. uma coisa que eu acho que eu tenho curiosidade de saber, você não trabalhou, por exemplo, como banco nesse mesmo emprego no Brasil, mas baseado na sua experiência profissional no Brasil, você acha que aqui é mais ou menos estressante? Você acha que o ritmo aqui... Eu acho que é menos estressante porque no Brasil, eu conheci muitas pessoas, principalmente quando eu fiz meu MBA, 2 dos meus amigos trabalhavam em banco, né? E eles trabalhavam em posições que são muito parecidas com a que eu trabalho hoje. E eu lembro da dificuldade que eles tinham, assim, de... Eu posso ser demitido. O banco tá ali, o banco tá na minha cola, o banco tá na minha cola. Aqui eu acho que é muito assim... Existem pessoas e pessoas. Eu já trabalhei para chefes que foram horríveis. Eu trabalhei com uma gerente que foi péssima. E eu já trabalhei com gerentes que querem te ajudar e vão fazer de tudo para te ajudar, né? Porém, eu acho que o banco em si, ele não tem essa pressão tão grande quanto era. Existe pressão de vendas e números e tal, mas... Eu vejo assim, no banco é muito como você lida com isso e não como eles lidam com você. É muito assim, como você leva isso. Se você leva isso assim, eu sou um fracasso, é muito difícil de você conseguir ser bem sucedido. Se você leva assim, eu tenho que me virar e eu tenho que fazer isso acontecer, é diferente. Então assim, se você mostrar pro seu chefe, eu quero aprender, eu tô disposto, me fala isso, me mostra, vamos fazer uma reunião, aí eu acho que eles dão credibilidade. Mas o que acontece é que muita gente fala assim... Eu não quero fazer isso, eu não quero. E acontece que varia também, infelizmente, de agência para agência, chefe para chefe. Você vai ter agência se tiver um bairro rico, de gente muito rica, de muitas oportunidades. Você pode ter uma agência em downtown, que tem sempre gente vindo e voltando. E você pode estar numa agência de um bairro, por exemplo, que aqui eles chamam de um bairro muito assim, established community, né? Que é uma comunidade que já... Só tem velhinho, ou gente aposentada, gente que não tá nem aí pra, sabe, abrir uma coisa nova, pra investir dinheiro. Ele, muito pelo contrário, ele tá querendo a gastar, coisa né? mais conservadora possível pro dinheiro dela não se perder. Então, existem oportunidades, né? Tem muita pergunta ainda? Tem, e o pessoal tá pedindo pra continuar a live, estão com pena que vai acabar. Vai acabar porque... Nossa, já deu quase 1 hora, né? Eu falo muito. Vamos lá, eu vou ser rápido, vai. Vamos fazer bate-bola. Estão perguntando, no Brasil quem tem mais de 30 anos não é contratado na agência. Aqui no Canadá também. Sério? Tem Não, isso, aqui não existe isso, não. Que absurdo, gente. né? Também pediram para falar sobre média salarial, se soubessem dos cargos. De que cargos? Na agência?
de caixa, por exemplo, que a gente falou bastante. Então, Né? o caixa é um entry level, né? Um caixa geralmente ele vai começar, por exemplo, o salário mínimo agora é 15, o caixa vai começar com 16, 17. Dólares a hora, tá? Dólares por hora, exatamente. Quando você vira gerente de contas, financial advisor, o salário é anual, né? Aqui no Canadá é muito engraçado. Ou é hora, ou é ano. Não, né? Não tem assim o meu termo. Não tem assim um mês ou semana. É da hora pro ano. E existem vários tipos de financial advisor. Então, por exemplo, o banco tem uma estrutura que tem... Agora eles mudaram, mas assim, antes tinham 4, 5 e 6, né? Então, dependendo de onde você vai, o seu salário muda. Vai variar de banco para banco. Eu diria assim que tem função que paga 45, 50 ao ano, tem função que paga 70, 75 ao ano. É muito, tá, gente? Isso aí é um É um salário ok. salário. Se você tá começando, um Pra salário de imigrante, 45, 50 é ok. Pra você tá... Sim, não é ok. Ao ano, tá, entendi. Ao ano. Achei não que você tava por falando da hora. hora. Não. Exato. Por isso que eu digo, 70 pra financial horas, advisor é o pô, ano. o cara tá... Não. Então, Cadê assim, o gerente? é algo assim que você dá pra começar e tem os mais altos. Então, assim, tem gente até que prefere até nem ir pra gerência porque gosta da venda. Já tem os mesmos clientes, já tá... Eu vejo gente que é o advisor há muitos anos, gente que já quer ir pra gerência na primeira oportunidade que tem. Então, tem muito disso. Aí, quando você vai pra gerência, você ganha mais dinheiro também. Logicamente. Esse aqui eu não sei se você saberia, mas... qual a qualificação necessária para conseguir uma vaga na área de mortgage? Então, o mortgage, aí é outra coisa também. Quando você é financial advisor, que é o gerente de contas assim, do banco, você faz tudo. Então, mesmo a pessoa que acabou de entrar, e pode ser seu primeiro emprego no banco, por isso que eu falo do inglês, pode ser seu primeiro emprego no banco, você ser financial advisor. Você vai ter que lidar com mortgage, você vai ter que fazer mortgage, você vai ter que aplicar mortgage. E é muito, muito, muito difícil, muito complicado, é algo assim que não é fácil. Realmente você tem que ter muita paciência, você tem que ler muito, porque mortgage tem vários tipos, várias formas, milhares de variáveis. Então, e aí tem também empresas que fazem só mortgage. Empresas menores, empresas exclusivas e empresas grandes também. Mas se você está no banco, você tem que saber tudo. O cliente chega ali para você tem que saber, mesmo nunca tendo feito. Então, isso é algo que, assim, que pode ser estressante no começo. E é estressante. Porque o cliente vem ali achando que você sabe tudo. E você pode ser que você nunca tenha visto aquilo na vida e você tem que responder as perguntas dele aí de cara. Então, é como eu tô te falando, você tem que falar de tudo. Se você quer lidar só com mortgage, aí eu recomendo você ser um broker e ver empresas que lidam só com mortgage. E existem várias empresas que lidam só com mortgage, é só isso que eles fazem e eu acho que é bem legal, mas é um trabalho bem também específico, é um trabalho bem de vendas e eu acho que se você quer ser mortgage, aí você tem que saber tudo de mortgage, mesmo, entendeu? Perguntaram se além do salário existe uma comissão pela venda dos produtos do banco e se existe festas de reconhecimento mensal ou não. Aproveita para contar essas prêmios. Existe o bônus. Depende da função que você tá. Então, tem uma função, que é essa função até que eu falei que eu tava cogitando. Essa função, ela é uma função de vender produtos para pessoas que só tem um produto com o banco. Então, por exemplo, as pessoas que compraram casa com esse broker e o mortgage mais barato deu do Scotiabank. A pessoa chegou no Scotiabank e aí essa pessoa que vai encontrar com ela é responsável a tentar vender conta, cartão de crédito, isso, aquilo. Aí essa função específica, por exemplo, eles ganham comissão de 3 em 3 meses. Se não, o que se tem não é uma comissão, é um bônus. O bônus ele vai ser baseado em uma série de fatores. O seu bônus, todo ano a gente ganha um bônus em dezembro. Ele é baseado em as notas que os clientes te dão, ele é baseado em quanto que você vendeu, quanto que você bateu sua meta, ele é baseado em milhares dessas outras coisas. E tem a festa de reconhecimento todo novembro, porque o nosso ano fiscal acaba dia 31 de outubro. Então, quando chega em novembro, é um novo ano pra gente. Dia 1º de novembro é quando começa o nosso ano. Então, a festa do banco é geralmente, sei lá, de 10 a 15 de novembro. E aí eles reconhecem várias coisas. Eles reconhecem as melhores agências, os melhores gerentes, o melhor indivíduo da agência. Eles reconhecem também... Geralmente é você... Eu fui dos últimos 2 anos da minha agência.
E ano passado minha agência foi a melhor do sul de Calgary, né? Que é tudo que é de downtown pra baixo. Só Então, porque ele tava lá. mas a gente tá falando assim de entre 20 agências, né? Mas então, quando a gente fala de networking, considera muito isso. Eu acho que quando eu ganhei esse prêmio, no banco a gente usa isso se a gente quer crescer de vaga. Então a gente aproveita esse reconhecimento. Na festa de reconhecimento, conversei com o vice-presidente, conversei com o fulano de tal, ele sabe, ele viu, eu tô ali com a placa. Você aproveita para fazer seu network. Então, tudo isso, como tu falando, tá tudo meio que O ligado. João tá me lembrando do meu trabalho, minha empresa no Brasil, ela tinha tipo um bônus pros programadores, né, quem completava mais tarefas e tal, tinha uma série de coisas lá. Só que tinha um menino que ele sempre ganhava o terceiro lugar, sempre, todas as vezes. Assim, acho que os primeiro ano ele ganhou todas as vezes o terceiro lugar. Nossa. Aí a gente começou a considerar qual vai ser já falar que o prêmio só tinha 2 lugares, que ele já considerava que ia ganhar o terceiro. Coitado, velho. É o John, só que ele é só o primeiro lugar, né? Ó, o pessoal da live aqui tá querendo outra live com o Jonathan só pra perguntas. Não. Já faz o convite aí. Gente, pra começar a ajudar a dica, é só seguir ele lá no Instagram. Eu não deixei o Instagram aqui. Tranquilo. Péssimo Instagram. Deixa eu primeiro falar a pergunta, depois eu escrevo. Perguntaram se os cargos de entrada possuem benefícios tipo plano odontológico. Sim, depende. Existem 2 níveis, por exemplo, se você quer ser caixa, existem 2 níveis. Tem um caixa que você já tem a sua função, as suas horas, as suas vagas. Assim, digamos, se você foi contratado para 20 horas semanais, 15 horas semanais, 30 horas semanais, é uma posição que você já ganha benefício. E tem um caixa que é contratado, como eles chamam de casual, né, casual. Esse caixa, ele é aquele caixa que ele não tem direito a benefícios, ele não tem horas específicas. Ele é assim, um dia que alguém ligar e não puder vir, ou alguém estiver tirando férias, esse caixa vai cobrir as vagas. Né? Então assim, se você só conseguiu essa, entre, porque pode ser que muitas agências, elas falam assim, vou precisar de você um monte agora, vou, e aí você fala com outra agência, você conversa você descobre que em outra agência estão precisando de alguém, você já tá dentro, você já fez o processo seletivo, você já é contratado da Scotiabank, é mais fácil, mas você não tem os benefícios. E os benefícios, a gente poderia falar aqui por horas, mas benefício aqui no Canadá varia de emprego para emprego, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena depois que você já estiver no mercado de trabalho, ver os benefícios que a empresa oferece. Por exemplo, quando eu estava fazendo entrevista, eu já perguntei quais são os benefícios que vocês oferecem, como que é, quanto que eu ganho, quanto que eu tenho que pagar, mas pra entry level você já consegue os benefícios. Assim. Questão de benefícios que você recebe, você tem o plano de saúde, provavelmente, né? Saúde, dental, E quantas semanas de férias você tem direito? São férias pagas? Se você entrar como caixa ou qualquer outra vaga, se você entra no banco, você tem 11 dias de férias. Aqui no Canadá, geralmente eles dão 2 semanas, assim. Para empregos menores, eles dão 2 semanas. É algo que você pode negociar, mas uma empresa como o banco, por exemplo, está sempre contratando, é uma empresa grande, é difícil você conseguir mais que isso. 11 dias, quando a gente fala de 11 dias, não são 11 dias corridos, né? Aqui é também outro... Você pode abordar mais sobre isso, porque é algo que a gente vai sempre falar, mas... O canadense geralmente tira férias quebrado, ele não tira férias junto. Por exemplo, eu passei semana passada viajando, tirei de férias, e aí a gente vai ter outra férias em outro mês, a gente tá sempre... Resumindo, você pode tirar 1 hora, pode tirar um dia, você pode tirar tudo quebradinho, eu acho que você consegue aproveitar bem melhor. Eu entrei com 11 dias, aí depois subiu e hoje eu tenho, 16 a 18 dias. Mas isso também é sem os dias de doença e sem os dias de personal, que geralmente são 5 dias de doença. Sick days, dias de doença, como é que fala sick days? Não existe no Brasil, então, aqui tem dias que se você estiver doente, você usa esses dias. Você tem um banco de dias para se você estiver doente. E eles expiram, eles acabam dia 31 de dezembro. Então, se você não usou, você tem que usar. Então, geralmente o pessoal usa mesmo sem estar doente, porque aqui você não precisa mostrar atestado médico. Mas se você estiver doente, você tiver que usar, você tem esse direito. Então, você não precisa mostrar atestado médico, nem ter muito estresse. Então, assim, eu digo para pessoas, se você está doente, use seus dias, senão eles expiram. E eu tive nos últimos 3 anos, eu não usei os meus dias de doente, porque eu fico doente muito raramente. Então, acabei que expirou. E tem os dias de personal, que são dias, se você tiver, digamos, quiser marcar uma consulta, se quiser fazer, meu carro deu um problema, eu quero fazer algo no meu carro, aí você quiser ir no banco.
Ele sai do banco. Aí esse você geralmente tem uns 5 por ano. A gente tem geralmente 5 dias pessoais por ano. Eu acho que 4 a 5 dias, tipo, se você estiver doente. Fora os dias de férias. Então, ok. Aí depois, como falei, sobe pra 16 dias, o que dá 3 semanas e 1 dia. É muito até aqui pro canal. É ótimo, é ótimo. Vou fazer só mais 2 perguntas, porque o Jonatas tem compromisso. Não, vai, fica aí, não, tranquilo. Ó, o banco oferece treinamentos aqueles que você fica uma semana fora para aprender sobre empréstimos, crédito imobiliário, por exemplo? Não, em agência geralmente não. O que eles fazem muito, eles chamam de Advisor Day, por exemplo, né? Que é um dia que todos os advisors, eles separam em 3 dias, né? Para as agências não ficarem sem advisor aquele dia, mas você vai num hotel e aí eles têm pessoa falando sobre um tema específico. Pode falar um pouco mais virado pra cá. Ah, desculpa. Eu não tô aparecendo, não preciso olhar pra mim. Não, porque o microfone ele pega. Eu botei pra ele pegar só o que vem de frente, pra não pegar som ambiente. Aí eu tenho medo de. Se estiver falando muito mal. Não, beleza. Então Então, assim, ele tem esses treinamentos durante o dia e aí eles têm um convidado tal que vai falar sobre seguros, um convidado tal que vai falar só sobre mortgage, e o que tá aparecendo, e as tendências do mercado, e aí você tem um tempo de fazer um network, você pode conversar com outras pessoas. Então, assim, sempre tá tendo esses Advisors Days. E aí, quando vai lançar um produto específico, às vezes eles fazem esses treinamentos que você pode se juntar com outras pessoas também. E é legal, porque aí você vê gente de outras agências, você tem umas ideias diferentes. E aí fora isso tem muito curso online que eles disponibilizam, você tem que fazer, eles são obrigatórios. Eles colocam um curso, você tem que fazer aquele curso. Então, a última não tem muito a ver com o assunto, mas eu achei engraçado. Não é mandar um oi pro cu cabeludo, não. Ninguém tentou me trollar dessa vez. É que o Jefferson pediu pra você explicar por que você virou cidadão e a Rebeca não. É uma novela. Pra resumir a ópera em 30 segundos, né? A gente se conheceu aqui no Canadá. Eu tava no meu processo de residência permanente. A gente não era casado ainda, a gente namorava. Eu já tava com o meu perfil de Express Entry no ar. O meu perfil saiu, foi aprovado, eu virei residente permanente. E de novo, a gente não era casado, não morava junto, só namorava. E quando a gente casou, a Rebeca não tinha residência. Quando a gente casou, ela conseguiu a residência permanente através de mim. E para você ser cidadão canadense, você tem que esperar um tempo, né? Então, quando chegou o meu tempo, já que eu virei residente permanente antes da Rebeca, eu peguei minha cidadania e agora a gente vai aplicar para a cidadania da Rebeca, que é quando ela vai poder ser residente, ser cidadã. E assim, o processo de cidadania, ele é $600, você tem que fazer uma prova, então a gente preferiu fazer separado e não fazer junto. Você diria que a Rebeca deu o golpe do baú pra tirar o visto? Ela deu o golpe da imigração. É. Ela deu o golpe da imigração. Pode fazer mais perguntas se tiver. Tranquilo. Pergunta aí se tem mais pergunta que o pessoal tava parando de mandar, porque a gente tava meio finalizando. A gente pode fazer mais uma se vocês quiserem, também não quero, gente. Não. Todo mundo falou É que já tem uma hora, velho. Um monte de gente pediu pro Jonatas voltar pra fazer uma só a gente pode fazer uma só de perguntas. E eu também sou muito aberto a responder no Instagram. Eu não sei se alguém já teve essa experiência de perguntar, mas se alguém daí já perguntou, sabe que eu respondo. E eu tô sempre falando sobre banco lá também, não tem problema nenhum. Me inscrevam lá e é um prazer. Só dá um seguir lá nele e provavelmente dá uma olhada nos highlights, pode ter informação que provavelmente e nos ele não falou highlights aqui. tem um highlight só sobre banco também. É difícil, assim, eu quero até pedir desculpa, porque é difícil você abranger anos de experiência e anos no profissão. É uma área muito mais abrangente, que nem eu trouxe o José semana passada. Assim, programação, apesar de ter isso, é uma área muito abrangente, a gente conseguiu conter ali só para programador, C++, um negócio bem sério. Agora banco é um negócio que tem muita e a gente tá sempre falando de várias outras coisas, mas... E querendo ou não, sempre acaba em imigração, acaba em vida no Canadá. Então, assim... Porque a ideia desse show, sei lá, desse podcast, live, seria isso mesmo. É dar uma ideia do como a pessoa chegou, todo o processo, como que é a vida dela aqui e tal. E, sei lá... Mas é porque acaba abrangendo muito, né? De processo seletivo, de inglês, como começar inglês, o primeiro emprego, aquele emprego ali, o que você vai fazer pra crescer, e vaga tal, o que precisa pra cada vaga. Então eu espero que tenha sido útil. Eu espero que tenha dado pra costurar alguma coisa nesse... Mas no geral, você diria então que você tem uma boa qualidade de vida com esse emprego? Você acha que
se a pessoa quiser tentar seguir essa carreira, é uma boa carreira para seguir uma qualidade de vida legal? Eu acho que eu acho que qualquer carreira é uma questão de perfil. Eu acho que qualquer carreira é uma questão de paixão, que você está fazendo ou não, e uma questão do que você sabe fazer, do que você é bom, né? Então, assim, eu acho que mesmo nos dias mais frustrantes que eu tenho no trabalho, eu tento lembrar que foi o meu trabalho aqui no Canadá o que abriu as portas para mim, o que eu consegui hoje minha documentação canadense e me proporciona uma vida que eu acho maravilhosa. Eu amo a vida aqui no Canadá e eu sei que ela tá literalmente... Assim, a gente não faz nada sem dinheiro, né? Então, nesse aspecto, assim, a qualidade de vida que eu tenho é fantástica. Eu acho que o trabalho no banco tá totalmente ligado a isso. E só um detalhe, além do blog, além do Instagram, além do trabalho no banco, ele ainda é fotógrafo. Eles têm dá uma olhada no perfil deles no Instagram, as fotos deles são lindas, o perfil deles é lindo. É super inspiração pro nosso perfil, a gente já tentou copiar, não conseguiu chegar perto. Imagina, gente. A gente sempre bate uma foto super feia, inspirada no Imagina. A gente ama fazer isso, é algo assim que a gente também explora muito a área de fotografia, né? Então, querendo ou não, é difícil também de conciliar, crescer tanto numa carreira quando você tem outra também. É uma área que eu teria vontade de aprender se eu não tivesse tanto... Pede aí pro pessoal comentar se querem uma live com o Jonatas e a Rebeca falando sobre fotografia. Comenta aí embaixo, né? Deixem aí. Sobre a profissão de fotógrafo, né? Que é algo que a gente também ama, explora muito. E é aquela coisa, né? A gente sempre deixa ali também. É algo que hoje, assim, é muito legal pra gente e fica como... alia bem ao meu trabalho no banco. Já que hoje no banco eu estou estabilizado, é mais fácil de a gente conseguir trabalhar com a fotografia de fora. Legal. Deixa eu só passar o carinho que o pessoal está mandando aqui pro Jonatas. Obrigado. A Mayra falou que ele é um querido. Obrigado. O Lucas Cardoso falou que ele é muito solícito no Instagram e fera demais. Valeu. A Tami Cadori também falou que vocês são ótimos. Obrigado, gente. Obrigado, a gente realmente que agradece. Só elogio, né? Bom, infelizmente, né, não tem como prolongar muito, até porque senão também ninguém vai ter saco de assistir depois. Mas pode pensar outro dia fazer outra coisa. Se depois a gente, talvez no futuro, conseguir arrumar um horário de novo pra trazer ele de volta, falar mais sobre isso. Mas se vocês ainda quiserem muito saber o que eu falei, vai no Instagram dele lá. A gente mantém o diálogo sempre aberto, as portas sempre abertas. Você quer falar mais alguma coisa antes de fechar? Não, queria agradecer, é muito bom. Só queria ter mais uma pergunta. Você trabalha no banco, você consegue transferir dinheiro pra minha conta assim, sem ninguém ver? Eu consigo se você passar pra minha conta primeiro. Não dá. aí eu teria que ter dinheiro, aí entrou no passa pra mim que eu te passo de volta na hora. Não, só queria agradecer e dizer que é muito legal estar aqui e que a amizade aqui é real, gente. Não é só isso aqui, a gente realmente tem uma amizade por fora, é muito legal. São coisas que o Canadá também proporciona pra gente. Gente, a gente conhece muita gente legal aqui no Canadá já que eu nem imaginaria. E eles foram os primeiros. A gente era tipo os fãs. Não, mas eu vou contar uma história. Da pessoa que vos fala sem imagem. A sombra. Porque a minha mãe tá assistindo. Não, a sombra. A gente tinha um Instagram já antes de sair do Brasil. A gente já seguiu o Life Season há um tempão também antes de sair do Brasil. E a gente ia perguntando coisas pra eles e tal, né? Como todo mundo que tá querendo vir pra cá faz. Aí quando a gente chegou, botou o pé aqui em Calgary, eles chamaram a gente pra ir na casa deles e falaram: eu vi que vocês chegaram aqui. Tinha o quê? Uma semana de Canadá? Foi pouco tempo, foi no primeiro mês, certeza. Aí eles falaram: vem aqui pra gente se conhecer e tal, vem aqui em casa. Aí a Juliana ficou: ai meu Deus, gente, será que não é sequestro de pessoas? Será que não é tráfico de gente? Não foi. A gente, olha, a gente da gente. A minha mãe que ficou falando isso. É muito estranho isso. Por que eles iam chamar você? É um trauma brasileiro, né? Mas é o que eu postei no Instagram hoje isso. Você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Você sempre fica com esses pensamentos. Mas é porque também a gente era os fãs, né? A gente não queria pensar que os ídolos... Não, imagina. Bom, gente, então também vou agradecer a presença de todo mundo que estava aí na live com a gente. Valeu, gente. Perdeu o seu domingozinho com a gente aqui. Como sempre, comenta aqui embaixo quem que vocês querem ver, qual tipo de emprego que vocês querem vir ver aqui nas próximas semanas. Eu vou tentar trazer. Eu queria fazer uma pergunta para quem está na live, se vocês acham interessante trazer gente canadense aqui. Teria que ser uma live em inglês. Vocês vão me ver pagar muito mico em inglês, mas assim, eu não sei se
seria interessante, porque eu não vou ter tradutor ao vivo, né? Então, Tem que comenta aí se saber. vocês acham que seria interessante uma live desse tipo. E eu acho que por hoje é só, né? Não esquece de dar o meu subscribe aí também, um likezinho. E seguir a gente nas nossas redes sociais. Então tá, gente. Obrigado por hoje. Beijão, tchau, tchau. Valeu!